Função crescente é aquela em que y aumenta toda vez que x é aumentado. Então, é importante isso aí. Quem mandou o resumo para mim, eu já recebi, viu? Vou olhar, dar baixo aqui nas anotações sobre a nota. Quem mandou o resumo para mim colocou também essa parte, né? Essa é uma parte importante. A função crescente é aquela em que o y aumenta toda vez que o x é aumentado, certo? E em seguida ele já começa aqui, ó. A função decrescente é aquela em que y diminui, olha só, decrescente, y diminui e x continua aumentando, certo? O x ele vai aumentar sempre. O que vai acontecer é que você vai olhar para o eixo y e observar. Se o eixo y tiver, se os pontos de y estiver aumentando juntamente com x, então essa função é crescente. Se x está aumentando e os pontos de y estão decrescendo, né, estão diminuindo, então, consequentemente, essa função é decrescente, certo? É bom você analisar assim, porque às vezes você olhando só para o gráfico, às vezes pode se atrapalhar. Então é bom você ter essa ideia fixa na cabeça de que quando o x aumenta e o y aumenta também, crescente. X aumenta, y diminui, decrescente. Certo? A gente vai ver algumas coisas falando sobre isso também aqui, seguindo o roteiro. Uma função ela é crescente quando aumentando-se os valores atribuídos ao domínio, ou seja, eu estou dizendo a mesma coisa aqui, certo? Só que de uma forma mais matemática. O domínio, gente, é o x, né? Lembra lá. Toda vez que eu falar em domínio, eu estou falando do x. Então, quando aumenta o domínio, os valores do contradomínio, olha só, o y, os valores do contradomínio ficam cada vez maiores, certo? Caso contrário, ou seja, o domínio aumentando e o contradomínio diminuindo, a função é decrescente. A mesma coisa que a gente estava falando anteriormente, só que de uma forma agora voltada mais para a matemática, né? Matematicamente falando. Para melhor compreender essas definições, vamos ver alguns exemplos. Então, a gente tem aqui o primeiro exemplo, que é o exemplo de uma função crescente. Função crescente. Um exemplo de função crescente é a função. Eu vou grifar isso aqui bem direitinho, porque eu quero que vocês se liguem aqui. Isso aqui é a lei de formação da função. Certo? Então, ele está dizendo aqui, um exemplo de função crescente é a função y igual a 4x mais 5. Aqui eu vou abrir um parênteses, gente, para a gente falar um pouco sobre essa lei de formação. Isso aqui é a lei de formação da função, né? A gente ainda não sabe que tipo de função é essa, porque a gente não estudou os tipos de funções, né? Função afim, função exponencial e por aí vai. Mas a gente já sabe que toda vez que a gente vê uma expressão, né, uma equação desse tipo, a gente sabe que é uma função, é uma lei de formação da função, certo? E tem um detalhe aqui importante, ó, toda vez que esse número perto do x, que é o nosso coeficiente, ele for positivo, certo? Nesse estilo aqui de formação da função, toda vez que ele for positivo, consequentemente a função vai ser crescente. Quando ele for negativo, que é o segundo exemplo, ó, vou até passar aqui para vocês verem, depois eu volto lá. Ó, aqui vocês vão ver que a função vai ser decrescente quando esse número que fica perto do x, que é o coeficiente, ele é negativo, certo? Então, nesse estilo de função é fácil perceber se ela é crescente ou decrescente. É só você observar esse número que está perto do x, certo? Que é o nosso coeficiente. Em outras funções, a gente vai vendo quando for resolver os exercícios.
Mas de antemão já abro um parênteses falando disso aqui. Então, continuando aqui, já que a gente estava vendo as funções crescentes, se você observar essa tabela, você vai ver ó, que aqui o primeiro valor foi 0 de x e y foi 5. Depois x aumentou para 1 e y para 9. X foi para 2, y para 13, x para 3, y para 17, depois 4 e y para 21. Eu pergunto a vocês, quando o x está aumentando, o y está aumentando também? Ou está diminuindo? Tá aumentando. Está aumentando. Então, nesse caso, a função ela é crescente, certo? Somente você olhar para a tabela, você já vai saber se uma função é crescente ou não. Não precisa nem saber sobre a lei de formação. Olhou para a tabela dela, você vai, se ela tiver, né, lá a tabelinha, você vai ver que ela é crescente nessa situação. Eu coloco algumas observações aqui, ó. Observe que o valor de x a cada linha é aumentado em uma unidade. Consequentemente, realizando-se os cálculos de y, a partir da função dada, percebemos que a cada linha o valor dessa variável aumenta em 4 unidades. O que é que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que quando o x aumenta, o y vai aumentando também. Você pode perceber o crescimento da função também naquela maquinazinha de fazer o gráfico das funções, que a gente fez na aula passada, né? Que a gente monta uma tabela, coloca o x de um lado, a lei de formação no meio e o y lá na outra ponta, vai fazendo os cálculos e daí, quando você tem um valor de x, você vai obtendo um valor de y. E daí você consegue perceber no final se essa função ela é crescente ou não. Ele diz ainda aqui, ó, que assim quando o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. No caso, a função crescente. Por essa razão, a função é crescente. Além disso, apenas observando o gráfico dessa função, que está aqui do lado, você observando esse gráfico aqui, dá para perceber que a função ela é crescente, né? Quanto mais pois quanto mais à direita, mais alta a reta fica. Ou seja, quando ele diz quanto mais à direita, ele está dizendo o seguinte: quando o x está caminhando para a direita, que é para o lado positivo, o x está crescendo, a minha reta está crescendo também, ó. Ela vai ficando mais alta. Isso significa dizer que essa função é crescente. Alguma dúvida, pessoal, nessa primeira parte aí sobre as funções crescentes? Não. Certo. Vocês vão ver que é mais observação, viu? Essa questão das funções crescentes é mais observação. Você muitas vezes vai observar um gráfico e vai analisar os intervalos dele para ver se ele é crescente ou não. E a gente vai ver já já isso aí nos exercícios resolvidos. Caminhando aqui para o próximo slide, a gente tem o seguinte, a função decrescente. A função decrescente, ela é uma função que o valor da variável y diminui sempre que a variável x aumenta, certo? Aquilo que a gente vinha falando no começo da aula, certo? X ele vai aumentar sempre, gente, certo? Na função o x ele vai aumentar sempre, nesse caso aqui, né? É tanto que quando a gente vai montar o gráfico, a gente escolhe os valores aleatórios de x e geralmente esses valores vêm um após o outro, de forma que ele vai aumentando. Quando o x aumenta e o y diminui, nós temos a função decrescente. Você observando a lei de formação, vendo que esse número que está do lado do x está negativo, também dá para perceber que essa função é decrescente. Se você observar o gráfico, você vai ver que o x, ó, o x ele está aumentando. O que é que está acontecendo com o y? Ó, está diminuindo. A reta está tocando o eixo y, sempre diminuindo, certo? Então, isso significa dizer que essa função ela é decrescente.
E aí ele traz uma definição matemática para isso, né, mais formal, que eu não vou nem comentar isso aqui, vou apenas ler como protocolo, mas a gente já viu aí de forma mais clara o que é uma função crescente e o que é uma função decrescente. Mas ele diz aqui na definição: uma função f é crescente em um intervalo do domínio se e somente se, para quaisquer valores de x1 e x2 desse intervalo, com x1 menor do que x2, tem-se f de x1 menor do que f de x2. Negócio, um linguajar bem assim, difícil de entender, certo? Então, esqueçam isso aqui, eu coloquei mais para o protocolo mesmo, né? Já que a gente está estudando as funções. Mas isso, resumindo tudo, né? Resumindo esse contexto todo aí, é simplesmente isso. X aumenta, Y aumenta também, então é crescente. X aumenta, Y diminui, então é decrescente. E aí a gente tem alguns exercícios resolvidos, né? Esse é o primeiro, R8, depois a gente vai ver outro assunto e ver outro exercício. Você está dando para ver direitinho aí na tela, né? A imagem está meio distorcida, mas vamos tentar explicar aqui. A questão diz o seguinte: indicar os intervalos do domínio. Olha o que ele está querendo, viu? Ele quer que você indique os intervalos do domínio, certo? Do eixo x, nos quais a função f de r em r, representada no gráfico, é crescente, decrescente e constante. A gente não viu esse detalhe aqui de constante, mas é fácil de explicar, vocês vão ver aqui no exercício. Constante é quando não é crescente nem decrescente, é uma linha reta, certo? Constante é quando o gráfico está assim, uma linha reta, certo? Ela nem cresce nem diminui, fica aí paradinho. Ela cresce assim horizontalmente, né? Para a direita. Então, o que é que ele está querendo? Quer que você indique aí os intervalos. Aí está aqui a resolução. A função vamos lá, decrescente. Primeiro decrescente. Eu vou abrir um parênteses aqui para explicar a vocês um detalhe. Tem um símbolozinho aqui, gente. Ó, esses colchetes aqui virados ao contrário, significa aqui, significa dizer que o intervalo é aberto. Quando ele está ao contrário, né, desse aí, ele realmente é um colchete, né? Indica que o intervalo é fechado. Se quiser anotar isso, é importante, viu? Certo? Isso aí eu uso para dizer de onde é que o eixo X está partindo, está crescendo até o outro ponto. Aí eu fecho através desses símbolos aí que são os intervalos. A gente vai ver aqui na função. Tem outro símbolo aqui que eu acho que vocês não estão acostumados a ver, que é esse aqui, ó. Não sei que vocês assistam muita série, vai saber qual é esse símbolo. É o símbolo de quê? Alguém sabe? É o símbolo de infinito. É um número, viu? Que representa o infinito. Esse símbolo aí. Então existe o infinito, né? Quando eu coloco um sinal de menos aqui, infinito que vem da esquerda, e tem o infinito positivo, né? Mais infinito que cresce aí infinitamente. O infinito negativo decresce infinitamente. Isso na teoria, né? Mas serve para representar esses intervalos. E aí é isso que a gente vai ver aqui, ó. Onde é que você está vendo nesse gráfico, que eu até coloquei ele aqui do lado,
Onde é que você está vendo que o gráfico está decrescendo? Aqui, ó. Ele vai decrescendo, né? Vai diminuindo até chegar aqui, nesse ponto. Nesse ponto em diante, ele vai crescendo, certo? Vou até mudar a corzinha aqui para a gente se identificar melhor. Vai essa mesmo. Então, ó, a partir daqui, ele vai crescendo. Cresce até aqui. Depois, o que é que acontece? Ele vai começar a decrescer novamente, diminuir, certo? Professor, numa função, num gráfico de uma função, ele pode crescer, decrescer assim, como ele queira? Pode, sim, certo? É tanto que esse exemplo mostra o gráfico crescendo, decrescendo, e ainda por cima ainda tem outro aqui que eu vou colocar, né, que está lá no finalzinho. Vou escolher essa cor aqui, que é o intervalo constante, ó. Essa parte aqui. Ele começa a caminhar reto, em direção aí ao infinito, certo? Então vamos lá ver o intervalo. O intervalo da parte decrescente, olha só, você vê que a reta ela vem daqui, mas dá a entender que ela estava continuando. Ó. Ela vinha lá do infinito, certo? É por isso que ele colocou aqui um intervalo aberto, né? Porque não tem início aqui desse gráfico. Você vê, ó, que não tem início, certo? Ele colocou aqui, mas dá a entender que tá vindo de longe essa reta, né? Tá vindo antes dessa tela aqui, certo? Então, ele coloca um intervalo aberto, porque ele sabe que não teve início, né? Ele não sabe o início desse gráfico. Então, o intervalo está aberto. Pode ver aqui o sinalzinho, o símbolozinho de intervalo aberto. E ele está dizendo que vem aberto do menos infinito. Realmente, menos infinito por quê? Porque vem do lado esquerdo aqui, né? A gente sempre se baseia pelo eixo x, ó. E aqui do lado esquerdo, os pontos de y, né, são negativos, certo? Então ele vem do menos infinito, ele vem decrescendo do menos infinito, é esse intervalo que a gente quer marcar, e vai decrescer até esse ponto aqui, ó, que é o ponto menos 1. Aí é quando ele fecha, o intervalo de fechamento aqui, ó, no menos 1. Certo? Então, é isso que vocês vão responder quando for falar de função crescente e decrescente, certo? É através de intervalo, usando intervalos. Então, decrescente, ele vem de menos infinito e para aqui no menos 1. E se você olhar, ainda tem outra parte que ainda o gráfico é decrescente, que a gente também vai colocar aqui no gráfico. Aí ele começa a decrescer novamente aqui do 1, ó, do 1 positivo já, do 1 positivo, então é intervalo fechado, ele já está dentro da função. Eu sei de onde ele está decrescendo, então ele vem do 1 e encerra no 3 positivo. A partir do 3, ó, ele vai começar a ser constante, certo? Então eu sei que ele está decrescendo, e esse segundo intervalo aqui do decrescimento eu tenho que colocar também. Aí ele explica, ó, pois nesses intervalos, quanto maior o valor de x, que é o domínio, menor o valor de y, que é a nossa imagem, certo? A nossa imagem não, a imagem da função. Ok, gente? Deu para entender? É uma parte do nosso estudo que é bem teórico, viu? Você não vai precisar fazer tanta conta, não. É só mais observação. Se estiver tranquilo, a gente segue aí, certo? Se deu para entender, a gente vai seguir aí com as outras partes, né, desse tema. Faça um sinalzinho aí dizendo que tá ok ou se não tá. Onde é que não entendeu para a gente voltar aqui. Tô entendendo, professor. Certo. Clarissa,
Fernanda também, Jeanson, Guilherme, Juan. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Pronto, beleza. Então vamos ver agora a parte crescente, né? Que eu pintei ali de vermelho. Então, o gráfico ele é crescente, né? Somente em uma parte, né? Se você observar, ó, ele começa aqui no -1, certo? -1 de x e vai até o 1. Ele é crescente nesse pedaço aqui, certo? Então, qual é o intervalo? Ó, intervalo fechado aqui em -1 e fechado também no 1. Ele vai do -1 até o 1. Vai ser o intervalo da parte da função que é crescente. Aí ele explica, pois nesse intervalo, quanto maior o valor do x, maior o valor do y também, certo? E aí vem a parte da função constante. Constante, né? Que eu disse que ela era azul. Então, ela é constante, gente. Isso foi demais. Ela será constante em -3, vou nem pintar muito aqui, porque não deu certo, não. Ele vai ser constante de 3, ó. Ele está começando no 3 aqui, ó. Certo? Até o infinito. Então, se está até o infinito, não tem como a gente colocar intervalo fechado no infinito. Certo? Sempre quando você vê que a função está crescendo para o infinito, você coloca intervalo aberto. Você só vai poder fechar aqui no 3, ó. Tá vendo? Ele começa constante no 3, você pode deixar fechado a partir do 3, e vai crescendo constantemente e até mais infinito. Então, mais infinito tem intervalo é aberto. Pois nesse intervalo o valor de y não varia, ou seja, nem cresce nem diminui. Certo? O x está crescendo, mas o y não cresce e também não diminui. Então, quando isso acontecer, a função ela é constante. Então, esse foi um dos exercícios que a gente comentou, certo? E agora vem o próximo tema aqui do nosso estudo, que é o estudo do sinal. No estudo do sinal, gente, tem uma função, também não vou enrolar muito, não. Vamos direto ao ponto aqui. Bom, podemos dizer, aliás, podemos fazer o estudo do sinal de uma função por meio de sua representação gráfica, né? Através do gráfico, a gente sempre vai ter um gráfico, né, para identificar se essa função ela é positiva ou negativa. E quando você tem o gráfico, ó, no gráfico de uma função, todos os pontos, olha só que isso é importante, todos os pontos acima do eixo x têm ordenada positiva, ou seja, o y maior do que zero, certo? O que é que ele está querendo dizer? Se a linha do gráfico passou do eixo x, está acima, aliás, está acima do eixo x, o valor de y é positivo. Então, nesse caso, a função nessa parte também vai ser positiva, certo? E todos os pontos abaixo do eixo x, o y se torna negativo, certo? E daí, gente, quando a gente fala em y, a gente está falando da própria função, certo? O y representa a função. O y é o mesmo f de x. Tanto faz eu colocar f de x ou y, que é a mesma coisa, certo? E quando a gente tem y e f de x, ele está falando da própria função. Então, o que é que acontece? Se eu tenho o eixo x, tá aqui o eixo x, e o gráfico da minha função está na parte de cima, então a função nesse ponto ela é positiva. Por quê? Porque nesse ponto os y aqui, ou seja, a função vai ser toda positiva. Já quando
aí ultrapassa aqui a parte de baixo, o meu y vai ser todo negativo, certo? É por isso que ele diz, acima do eixo x, dizemos que a função ela é positiva nesse intervalo. Abaixo do eixo x, dizemos que a função ela é negativa nesse intervalo, certo? A gente vai ver agora um exemplo, vocês vão entender isso aí bem direitinho. Vamos estudar o sinal da função f, cujo gráfico está representado ao lado, certo? Está aqui o gráfico, né? Está aqui o gráfico. E ele diz o seguinte, ó, note que os pontos da abscissa, esse nome feio aqui, gente, é o nosso x, viu? Não se espanta com ele, não. Ele está falando do eixo x. Quando ele fala em ordenada, aqui, ó, ele está falando do eixo y, certo? Eixo y. Então não se espanta com essas coisas, não, porque nada mais é do que o eixo x e o eixo y. Então ele diz o seguinte, note que os pontos de x maior que menos 2 têm ordenada positiva. Olha onde está o x aqui. Então, todos os pontos maior que menos 2, maior do que menos 2 é essa parte aqui, ó. Daqui em diante, essa linha do gráfico está na parte de cima. Toda essa parte aqui vai estar na parte de cima, ou seja, está tocando a parte de y na parte positiva. Então, automaticamente, essa parte da função, esse intervalo que vai de menos 2, se a gente quiser colocar um intervalo aqui, a gente coloca, ó, vai de menos 2, a gente pode colocar assim, né? Intervalo fechado, tem uma bolinha fechada aqui, está pintada essa bolinha, então menos 2, ele vai de menos 2 até mais infinito, aberto, certo? Então essa função é positiva nesse intervalo aqui, certo? Você também pode representar isso simplesmente quando a função é do primeiro grau, né? Quando é uma reta, simplesmente dessa forma, ó. X, você coloca o x, né? Que é a nossa referência. E qual é a parte do gráfico que ela é positiva? X maior do que menos 2, ou seja, todos os valores maior do que menos 2 vai ser uma função positiva, certo? E daí, gente, ele continua dizendo o seguinte, ó, os pontos de x que são menores do que menos 2 têm y negativo, certo? Essa parte aqui, ó, que é menor do que menos 2, nosso y, pode ver, ó, é negativo, está na parte negativa. Todo ponto que você pegar aqui no gráfico e esticar para y, você vai ver que ele vai estar aqui na parte negativa, certo? Então, todos os valores menor do que menos 2 vai transformar aí o intervalo da nossa função negativa, certo? Então, f é negativa, no intervalo x menor do que menos 2. Se você quiser colocar intervalo, você coloca menos 2 para o lado esquerdo, vai ser menos negativo, né? Aliás, menos infinito, aberto. E aí ele ainda continua. Ele diz que f é nula, ou seja, f é zero, ela zera, né? Exatamente em x igual a menos 2. Aqui, ó. Quando x for menos 2, o y é zero. De fato, isso acontece. Ó, nesse ponto aqui, se você traçar uma linha de encontro ao eixo y, você vai ver que ela vai tocar no ponto zero. Ou seja, quando o x for menos 2, a minha função vai zerar, certo? Logo, esse menos 2, ele se torna, lá na frente vocês vão ver, esse menos 2 se torna uma raiz. Ou zero, é chamada também de zero da função. Certo? Então, o estudo do sinal é feito assim. Os valores
Aliás, a parte do gráfico, o desenho do gráfico que estiver acima do eixo X é a parte positiva. A que estiver abaixo do eixo X é a parte negativa, certo? Seguindo aí, a gente tem mais um exercício, né? Antes de chegar aos exercícios propriamente dito, o exercício resolvido aqui. Então, observa aqui, gente. A função f de R em R está representada no gráfico abaixo. Então, você tem uma função aqui, ó, que está representada nesse gráfico. E a letra A ele já pede, ó, em que intervalo do domínio a função f é positiva. Em outras palavras, em qual parte do x, quando ele fala domínio, ele está falando do eixo x, em qual parte, qual intervalo do eixo x a função ela é positiva. Ou seja, qual parte do eixo x a função vai passar, vai estar do lado de cima aí do eixo x. Vamos lá, vamos identificar. Ó, aí não quer mais, não tem nada a ver mais com decrescente ou crescente, para a gente agora não importa. A gente quer saber somente o sinal. Essa parte todinha aqui, ó, que vem do infinito, né? Ela vai ter nessa aqui também, ó, vamos colocar logo as duas. Toda essa parte aqui, ela vai ser positiva. Está em cima, né? Está em cima do eixo x, está acima do eixo x, então ela vai ser positiva. E toda essa outra parte aqui, ó, que está abaixo do eixo x, vai ser negativa. Certo? A gente já sabe disso, agora fica fácil de montar os intervalos. Que é intervalo do domínio? Então vamos lá. A função f, ela é positiva, ou seja, está acima do eixo x, nos intervalos. Olha só, como ela vem do infinito, né? Então é menos negativo. Por isso que ele colocou aqui, ó, intervalo aberto, menos negativo. E ela vem menos negativo, ela está na parte positiva, até chegar nesse ponto aqui, ó. 1/3. Aí você pode até perguntar, professor, por que ele colocou o intervalo aberto? Porque a gente começa a perceber, gente, que aqui ele pintou essa bolinha e ele vai fechar aí o intervalo mais para a próxima função, ou seja, para a continuidade da próxima função. Ou seja, quem vem atrás aqui, encerra aqui aberto. Quando ele fecha, a partir daqui, eu começo a contar o outro intervalo da outra parte da função. Não sei se vocês entenderam essa parte que eu quis dizer. Eu estou dizendo, quem está vindo, encerra seu ponto antes de tocar o menos 1/3. Ele está vindo, ele está chegando. Aí, antes de tocar no menos 1/3, ela encerra o seu lado positivo. Aí, a partir do menos 1/3, começa a outra etapa, que é a etapa da parte negativa, certo? É por isso que ele colocou aqui intervalo aberto, ó, porque ele não chega a tocar no ponto menos 1/3, certo? Inclusive, faltou aqui um detalhe que ele não colocou, que seria aqui o menos, né? Menos 1/3. E aí, o outro intervalo que ela também é positiva é nessa parte aqui, ó, que vai do 1/3 aberto, também, 1/3 aberto, mais até o mais infinito, certo? Então, o intervalo aqui, ó, vai crescendo infinitamente. Por isso que ele colocou aqui o intervalo mais infinito. E aí ele limita na letra B, gente, a parte do domínio que a função é negativa, ele limita aí na letra B, justamente por essas bolinhas pintadas aqui, ó, a parte negativa da função. E que intervalo é esse, professor? Olha só, o intervalo
de menos 1 sobre 3, aberto também, certo? Porque quando a bolinha está fechada, a função vai ter uma parte que ela vai ser chamada de função nula, certo? É nesse ponto aqui, ó. Se a bolinha estiver fechada, então, nesse ponto aqui ela vai ser nula. E aí, começa o outro intervalo aqui, que vai de menos 1 sobre 3, aberto, até 1 sobre 3 aberto também, porque aí que ele vai fechar novamente a bolinha para dizer que essa função nessa parte ela vai ser nula, certo? Então ele não toca desse lado, ele não toca na parte que ela é negativa, ele não toca o menos 1 sobre 3 e também não toca o 1 sobre 3, certo? Então esse é o intervalo da parte negativa. O intervalo da parte nula, professor. Como a bolinha está fechada, então a função ela tem parte nula, certo? Ela tem os valores da função em que f é nula. A função é nula exatamente no ponto menos 1 sobre 3, pelo fato de ter a bolinha pintada, né? Então, nesse ponto de menos 1 sobre 3, e ele coloca um i, ó, e em x igual a 1 sobre 3, certo? Na parte negativa, menos 1 sobre 3, na parte positiva, ele fecha também, ele pinta a bolinha no ponto 1 sobre 3. E ainda por cima, quando a gente tem um gráfico aqui, né, a gente está analisando o gráfico, então ele percebe que o menor valor aqui, que a função atinge, né, isso é costumeiro da função de segundo grau, que a gente vai ver isso lá na frente. Nem se preocupe com essa parte de valor mínimo agora, a gente colocou, mas lá na frente vocês vão ver. O valor mínimo é quando você tem aqui o menor valor da função. A função ela chega aqui, decresce, e a partir daqui ela começa a crescer novamente. Então, esse é o valor mínimo. Esse valor mínimo ele está em menos 1 sobre 9.